Eu tenho certeza que você já sofreu por amor e achou que era o fim do mundo. Que já sentiu muito, mesmo por quem não valia muito. Que já amou muito lá fora, mesmo não amando nada aí dentro. Mas e se for justamente desse jeito que você encontra o seu jeito de amar? O seu jeito de se amar. Hoje a gente conversa com ela, que vocês conhecem como Duda Beat, que é tara e tal, mas que aqui vocês vão conhecer como uma mulher que sabe escrever em várias línguas. Como você se enxerga como autora? Como que é essa palavra para você? Para mim, a autoria é a coisa mais importante do meu trabalho, assim. A coisa que eu sei fazer melhor é escrever. E ontem eu estava brincando, eu sou uma grande contadora de histórias, assim, de histórias da minha vida, de histórias que faz parte da minha cura também, que foi o que aconteceu, né, com essa profissão que eu entrei aos 30 anos. Você compõe música também? Som? Componho. Quando eu vou compor, normalmente vem letra e melodia junto. Então a melodia sou eu que faço, né? Eu acho que eu sou uma ótima melodista. Eu acho que a melodia é o meu ponto forte, principalmente por eu não tocar nada. Então, as coisas que vêm na minha cabeça são muito loucas, assim. Umas coisas que... Tipo, outro dia eu fui, né, falar com os meus produtores, o Lux e o Tomás. Eu falei assim, gente, compus um negócio. Eu compus um negócio que... o verso era maior e o refrão era menor, e ele ficou assim, que doideira isso. Eu falei, isso é a mente livre, né? A mente sem aquela coisa cartesiana do instrumento, então vai para vários lugares, mas quando vem a coisa meio junto, assim, de letra e melodia. Sempre vem a melodia. Primeiro que a letra? Às vezes primeiro, às vezes junto, mas nunca vem letra sozinho. Tipo, eu não sou também uma compositora que vou sentar e vou escrever um verso e desse verso vai sair uma canção. Tipo, isso nunca aconteceu. Normalmente vem melodia ou vem melodia e letra junto, assim. E em momentos muito aleatórios, assim. Eu tomando banho, muito relaxada, e vem a letra e a melodia inteira, assim, né? Eu brinco que é como se um anjo tivesse soprado no meu ouvido. Aí eu paro o banho, paro tudo, pego o celular e gravo áudio. Gravo áudio, assim, pra não esquecer. Então, em sonho, já tive muita música composta em sonho, que eu acordo no meio da noite pra cantar, então as coisas vêm um pouco assim, pra mim, é meio doido, assim. E o visual também, porque o que eu gosto muito do seu trabalho também é a sua identidade visual e o seu trabalho visual, porque é muito complexo, eu acho que vai numa direção de enriquecer muito o que a gente entende como pop, porque é isso, é muito complexo, é muito cheio de camadas, é muita referência. Como que é isso pra você, esse caminho visual? Isso pra mim é da maior importância também, assim, porque, não sei se é porque eu sou libriana, então a estética para mim é muito importante, mas eu sinto que o visual é um momento onde a gente consegue dar sentido ao que está sendo falado na música, assim, né? É mais uma camada para explicar aquilo que eu estou tentando dizer, de certa forma, seja num projeto todo de um disco ou numa canção só, né? Que às vezes eu faço as fotos de cada canção. Então é muito importante porque dá mais uma camada aí, mais uma perspectiva para a pessoa me entender cada vez melhor, né? Eu acho que quanto mais a gente puder facilitar, né, para o ouvinte, no visual, melhor. Então, eu sinto que caminha muito junto, assim, sabe? Tipo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu vou me colocar lá na foto e nos vídeos e no videoclipe, a maneira como eu vou apresentar esse show, né? O visual, o que está passando ali no telão, como que as pessoas estão ali em cima do palco, a dança. Até a dança é mais uma camada, né? Tipo, a maior prova disso é que no último turnê, que era o Te Amo Lá Fora, que eu tava super dark, super, né, introspectiva, as danças são super esquisitas, as meninas param de formas meio desconfortáveis, sabe? E nada é aleatório, assim, tudo é para contar essa história. E aí, por exemplo, nesse disco novo, as danças são muito mais descompromissadas, assim. Tipo, não tem aquela coisa de se levar tão a sério, é muito mais sobre se divertir, rir de si mesmo, fazer umas danças meio, até meio despretensiosa mesmo, assim. E isso também tem a ver com o que eu falo nesse terceiro disco. Então, eu acho que todas essas camadas servem para explicar a coisa maior que é a canção, que é a coisa mais importante aí de tudo, né? Que é a partir daí que as coisas todas fluem e se complementam. E dessas escritas, o que você acha que isso escreve para você, ou como isso se permite ser lido você como mulher? Porque eu acho você muito a cara da mulher contemporânea, se a mulher de hoje. A gente tem a mesma idade, você tem 35 também, eu tenho 35 anos. E eu vejo muito isso, assim,
A gente não tinha essa perspectiva da mulher de 35 anos quando a gente tinha 18. Não. Né? E eu acho que trazer essa imagem que você traz, essa mensagem, esse texto que você traz, que vem na sua música, no seu trabalho e no seu posicionamento, eu acho que isso é muito rico para as mulheres, no geral. Sim. Porque é uma escrita, né? Assim, é a escrita de que você escolhe por você, você é protagonista da história, você sente, porque eu acho que o movimento das mulheres, também a gente fica, você falou do cartesiano, e eu sinto muito isso também operou no meu trabalho, de certa forma. A gente fica num lugar em que sentir nos fragiliza, então a gente precisa se fechar ou combater, e aí fica num lugar em que não dá pra se divertir. Total. O que eu sinto é que a vulnerabilidade, ela é um fio condutor dessa minha história, sabe? Eu acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto, assim. Eu tento muito passar nas minhas músicas, né, nas minhas canções, que eu ser uma mulher romântica não exclui eu ser uma mulher sensual e sexualizada, né? A gente precisa parar um pouco de ver isso, assim, como coisas opostas. São coisas completamente complementares, né? E no final das contas a gente é tudo ali dentro. Então, é muito importante para mim colocar para fora esses sentimentos através das minhas músicas e as pessoas conseguirem passear, né, em todos esses sentimentos, porque são sentimentos que todo mundo sente, assim. Esse disco que eu acabei de lançar, o Tarital, ele começa com uma música que se chama Drama, e eu tô assim, eu desaprendi a te paquerar. E isso é você se mostrar vulnerável, tipo, porque isso acontece quando a gente tá, por exemplo, muito tempo com uma pessoa e termina, ou quando a gente tá muito tempo sofrendo por uma pessoa e a pessoa faz assim, não, agora eu vou sair e eu vou me arriscar na noite e eu vou entender o que é que vai ser, se vai rolar alguma coisa. Você tem essa insegurança também de, como é que eu faço? Eu olho, eu encaro, eu tiro o olhar, como é que eu faço, sabe? Eu desaprendi um pouco isso, sabe? Então, esse disco, ele começa com essa música e é muito proposital, sabe? Para mostrar que a gente também é vulnerável, a gente também tem esses sentimentos e esses questionamentos dentro da gente, né? E aí ele vai passeando aí em várias coisas, e aí tem a coisa é muito... Quando a gente sai, eu não sei se acontece contigo, mas eu quando tô lá dançando na festa, né? Aí tá lá rolando a música, a minha cabeça tá a mil. Tá pensando na conta que eu tenho que pagar no outro dia, tá pensando nas coisas que eu tenho que fazer, tá pensando no ex que não deu certo, e a gente fica assim, não, vamos embora, a gente tá aqui, vamos lá. Então eu acho que é muito sobre isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ser o mais possível verdadeiro com a gente, sabe? É por isso que é tão autobiográfico, né, a minha história, porque as pessoas vão se identificar com aquilo, porque no final das contas todo mundo se sente igual, de certa forma, assim, né? Então, é assim que eu me vejo, assim. Eu me vejo como uma pessoa que não tem medo de expor as suas feridas e as suas fraquezas e, ao mesmo tempo, que existe muita força, né, nesse lugar da fraqueza, né? Eu demorei muito tempo para entender isso, assim. Eu fiquei trabalhando em análise muito tempo, esse nome, vulnerabilidade. Que para mim era uma coisa, assim, que era uma fraqueza, era um... Não, se eu for vulnerável, eu vou ser engolida. E quando você fala do seu trabalho, assim, eu todo disco que você lança, eu faço as análises. De música, faz. Tipo assim, sendo a analista do negócio. E porque pra mim, você acessa uma parada tão profunda e tão complexa que eu falo assim, gente, a gente precisa ouvir isso. Que acho também nos tempos que a gente vive hoje, em que é tudo tão ligeiro, as coisas são tão consumidas, a gente vai sendo consumido também. Exatamente. Mas a cena que você contou é maravilhosa, né? Que é isso, que você tá lá dançando, mas você tá pensando em um monte de coisa. Total. E você tá ali inteira. Isso não é estar pela metade. Não. Isso é estar inteira. E você tá falando desses 3 tempos. O disco também tem 3 tempos, né? Tem atos. Tem atos. O show vai ter atos. A gente vai misturar com os 2 últimos discos. Então, eles vão se misturar, assim. Mas é muito doido, porque o início do show tem uma cena que é muito emblemática, tá? Que, assim, a gente já vai estrear agora, né? Logo no mês que vem. Mas é uma cena muito emblemática, assim, que sou eu abrindo uma cova e enterrando eu mesma. E eu olhando de dentro e eu olhando de fora. Então, isso é muito, assim, rico, porque é onde começa tudo, sabe? Para onde eu vou nascer? O que isso vai dar? E tem um pouco isso da capa do álbum, né? Que no último álbum, no Te Amo Lá Fora, eu tava em cima de um campo cheio de flores, assim, com a mão meio aberta. Tem essa foto que é super icônica, assim. E aí, nesse álbum agora, a capa sou eu me querendo muito, só que em um lugar completamente devastado. Devastado, apocalíptico. Então, o que isso vai nascer? O que vai nascer daí?
sabe? Eu acho que é muito sobre isso, assim, sobre questionar. Arte é sobre questionar. Arte não adianta você... E isso não é uma crítica a ninguém, tá? Longe de mim, todo mundo faz o que quer. Mas não adianta você só mostrar o lado empoderado da coisa, na minha opinião, se você não mostra como você chegou até ali, sabe? Eu acho que é por isso que quando você fala, assim, sobre aprofundar, que eu sempre trago análises muito profundas, tal, talvez isso não seja tão acessível, né, por isso, assim, porque vai profundo demais, né, vai em lugares que as pessoas também, às vezes, não querem acessar, e tá tudo bem, sacou? Mas é muito sobre isso, assim, é sobre se questionar. A gente só cresce quando a gente se questiona. Isso é uma coisa que eu aprendi aí ao longo dos meus 36 anos. Assim. Mas você foi vivendo isso na música, assim, na sua carreira de artista, porque isso também provoca, né? Isso também vai provocando. A Lina tem uma música que ela é sobre a indústria da música, né? O I Miss You. E parece que ela tá falando de uma relação de amor. E você vive isso, assim, de um dilema, de assim, é preciso... O que é preciso falar? O que é preciso falar? Não, muito, muito. Eu sou insegura também, sabe? Tipo, é óbvio que, assim, eu vou lançar um disco, eu fico assim, caraca, será que as pessoas vão entender? Será que eu não deveria ter feito de outra forma? Só que aí eu não ia ser verdadeira comigo, sabe, Manu? Tipo, não dá pra gente, nesse momento, olhar pro lado, senão a gente se perde muito da gente, assim. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo desses 7 anos de carreira aí que eu tenho, 6 anos. Eu fui aprendendo isso, assim, não dá para você se desviar muito de você, assim. E quanto mais você for você mesma, mais as pessoas vão conseguir acessar você e te entender. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Não se perder muito também com a história do número. Tudo é muito tentador, né? Eu podia fazer dessa forma que eu ia chegar... Mas aí eu vou ter que cantar essa música pro resto da minha vida. Como é que eu vou lidar com isso também? Então é uma coisa assim que tem que se pensar, entendeu? Eu acho que você tem muito isso, você é muito autêntica, né, assim, no seu trabalho, como você se expressa, e isso ao mesmo tempo que isso é muito admirado, há também uma tentativa das pessoas, qualquer pessoa autêntica, né, assim, de assim, volta aqui para um lugar onde é mais simples. Acho que por isso que eu fico muito, eu sou muito isso, assim, as artistas que eu adoro, e principalmente mulheres, né, porque assim, uma mulher quando faz um babado, diz muito sobre muitos outros babados. E por isso que eu fico assim, não, gente, tem mais, ó, vocês gostaram, que bom, mas vamos ver aqui o mais, tem mais. Então, imagino que isso traga sofrimentos também, né? Muito. Tipo, a quantidade de gente faz, você podia fazer uma outra bichinho. Eu fico assim, não, gente, a bichinho já existe, sabe? Ela tá ali, ela é linda, maravilhosa, vou cantar ela pro resto da minha vida. Devo tudo a bichinho é incrível. Mas tem também a Game, do segundo disco, sabe? Que fala que é um questionamento meu, tipo, por que o amor não conquista o amor? Por que a gente tem que desprezar a pessoa pra pessoa amar a gente? Então, isso também é importante, sabe? Tipo, não pode ser só festa o tempo inteiro, porque a nossa vida não é festa o tempo inteiro, sabe? Tipo, é importante a gente ser companhia também, através das canções, em momentos delicados da vida das pessoas, sacou? E não só em momentos festivos, que é ótimo também, enfim. Mas é bem isso, assim, que você falou, né? É óbvio que... Eu acho que o fato de eu ter entrado nessa coisa toda, né? Da mídia e tudo mais com 30 anos foi muito determinante para mim, assim. As coisas não me deslumbram tanto, sabe? Eu consigo ter muito pé no chão, assim, de que as coisas são cíclicas, de que a gente vai ter o nosso momento de auge, o nosso momento mais baixo, e que a gente tem que aprender a lidar com isso, com as adversidades, com o caminho que a vida faz, sabe? Que nem tudo é aqui, nem tudo é aqui, sabe? Tipo, a vida é assim. Tudo é impermanente, tudo muda o tempo todo, sabe? E eu também sou uma mulher mutável. Eu não consigo ser mais a mulher do primeiro disco, mas eu também sou ela. E isso é muito importante ser dito, sabe? Quais são as diferenças das Dudas do primeiro, segundo, terceiro disco? O primeiro disco, a Duda é uma Duda muito iludida e muito romântica. Tipo, é até meio ingênua, assim, infantil, sabe? Que acha que tudo vai acontecer do jeito que ela pensa. Porque eu tenho muito esse negócio, Manu. Às vezes, assim, eu tô, por exemplo, me apaixono por alguém, tá? Na minha cabeça, eu já vivi com essa pessoa, a gente já brigou, a gente já viajou, a gente já teve filho. No final, eu já tô assim, eu nem conheço a pessoa, eu já tô assim, não, pelo amor de Deus, aí eu peguei bode, já não vai dar certo. Então, a primeira Duda é essa Duda, assim, que vive num mundo
no fantástico mundo de Bob, assim. Aí vem a segunda Duda, é uma Duda que se desilude, e desilusão é bom. A gente acha que desilusão é coisa ruim. Então, um encontro com a realidade. É quando você... O Tomás sempre fala isso pra mim, desilusão é bom, amor. Desilusão é bom. Desilusão é bom. Que é o momento que você fica assim, ok. Tipo, não é assim. Vamos com calma, sabe? E aí vem esse terceiro momento, que é o momento que eu... Vamos tentar, vamos se arriscar. Esse é o momento que eu vou me arriscar. É tudo ligado com a vulnerabilidade. Mas agora eu tô experimentando outras coisas. Eu tô me arriscando, eu tô olhando pro lado, tentando. O que me impedia de tentar nos 2 primeiros discos, eu acho que agora eu consigo ir. Falar assim, ok, vou lá, te quero, sabe? Teu beijo é maravilhoso. Então, é contar um pouco da experiência de viver aquilo na vida real. E muito pouco no imaginário, que era muito do primeiro e do segundo disco, né? Sim. O segundo disco eu até tô bem analisado, não sei, ok, não deu certo, tá tudo perdoado, você não me quer, tá tudo bem, ninguém é obrigado a me amar. Eu tô meio que caindo na real, mas esse terceiro eu tô de fato narrando como que é essa experiência, né? De beijar a boca de alguém, de sentir novamente, né, a coisa na barriga, mas uma coisa mais concreta. É como se eu tivesse realizado todas as coisas que estavam ali no inconsciente. E isso ilustra mesmo os seus momentos de vida, assim? Muito. Foi muito fluxo do seu sentimento? Muito, muito. E eu tive que revisitar muitas dores, assim, tá? Tipo, ir lá pra trás. Tipo, esse terceiro disco é uma fase da minha vida que foi muito boa, que é uma fase lá que eu vivi em Recife, 90, 2000, e eu tava saindo da coisa da infância, né, iludida e do cair em si, e tava indo para a fase adulta. Então, na fase adulta, eu ia... Tinha umas tendas eletrônicas lá, acho que tu leu isso no release. Tinha umas tendas eletrônicas lá em Recife, que eu e minhas amigas, a gente ia e a gente ficava ouvindo música eletrônica. Por isso que vem muita coisa da música eletrônica, né? Que traz esse tom meio metálico, assim, para essa história. E eu ficava lá, curtindo só, sabe? Queria sentir o mar, areia no pé. E não tinha muito o que me preocupar ali naquela fase, sabe? E aquele sentimento era meio assim. Então, eu vou contando essa história, né? É o continuar da história aí. E o nome Tara, assim, eu achei... Eu sou psicanalista, né? E eu acho que esses 3 momentos, dá pra sentir isso, né? Assim, no fluxo, porque... É muito o funcionamento da libido. É como a gente se liga ao mundo. Primeiro, a gente se liga ao mundo de uma forma totalmente fantasiosa mesmo. E dar lugar a isso é muito importante. É que às vezes a gente dá lugar e isso cria expectativa no outro. A gente cria uma expectativa que o outro vai atingir, e aí a gente se estrepa. E aí fica assim, a culpa é do outro, não minha que fantasiei. Às vezes é do outro também, que se aproveitou. Se aproveitou, a gente sabe. Mas tem esse primeiro momento, e esse primeiro momento ele precisa morrer. Então acho que assim, esse segundo momento, quando você fala... É preciso que isso acabe. Eu acho que o que acontece é que hoje em dia a gente vive muito nesse primeiro momento para sempre. As pessoas querem sempre delícia, sempre incrível, sempre... Não vai ser. Então é preciso viver esse momento para chegar nesse lugar, que eu acho que é o que você está falando do terceiro disco, né? Isso. Que é de assumir um lugar de desejo. De desejo. Que assim, não sei onde que isso vai dar, mas eu quero viver isso. E como que é isso pra você na sua vida, assim, nas suas escolhas, no seu relacionamento, na sua escolha profissional, enfim, essa coisa de sustentar os desejos, entendendo que não dá pra ficar na ilusão do primeiro momento e também não dá pra ficar na melancolia do segundo, né, assim, como que é isso? É difícil, né? É difícil, cada dia é um dia, mas é bem sobre isso, assim, né? A tara é o desejo de viver, de se permitir. Eu, na minha vida, me permito muitas coisas, assim, diariamente, sabe? Tipo, seja dentro de casa, seja na dinâmica, né, que eu tenho com os meus amigos e com tudo. Nesse momento agora eu tô vivendo muito isso, assim, sobre me arriscar, sobre me jogar mais, sobre não ter medo. E sobre, ao mesmo tempo, também ter a segurança. Porque a gente só chega nesse lugar quando a gente tá muito seguro de si, né? A gente só arrisca quando a gente tá seguro de si. A gente faz, ok. Muita gente chegou pra mim e falou assim, você não tem medo de tá fazendo uma coisa mais eletrônica e tal. Aí eu até fiquei brincando, eu falei assim, gente, eu já tenho um show que as pessoas gostam, sabe? Tipo assim, o momento de eu me arriscar é agora. Então isso acontece em tudo na minha vida, né? E é isso, sem tesão não há solução. A gente precisa ter tesão pelas coisas que a gente tá fazendo. A gente precisa ter tesão na pessoa que a gente escolheu estar do lado. A gente precisa ter tesão na vida, no nosso trabalho, na nossa... Senão, é melhor fazer outra coisa, sabe? Abrir
uma padaria, sei lá, e fazer outra coisa. Vai ter que ter tesão também. Vai ter que ter tesão. Não tem. Então é meio que isso, assim, sabe? Eu acho que o momento que eu vivo agora é isso. É tesão do meu trabalho, é tesão de colocar esse show sabe? Que todo mundo veja, que concretize, sabe? Tudo. Então, eu tô muito ávida. Eu acho que o sentimento no meu coração agora é de avidez. Avidez pela vida, pelo que vem, pelo novo, sabe? Tipo... É meio que isso, assim. Eu gosto da sonoridade tar e tal. Eu amo. Eu acho, em psicanálise, a gente tem um conceito que chama lalang, que é isso, é essa alegria, esse prazer do bebê, que ele tá lá, dá. E isso disse tudo. Sim. Que não tem mal entendido, não tem... E eu acho que essa mensagem é muito importante em tempo em que as pessoas estão anestesiadas ou procurando se anestesiar, de você colocar isso assim, gente, Vamos viver. E falando dessa coisa da anestesia, você vem de uma história em que seu movimento era fazer medicina, enfim, teve uma virada muito grande pra mim nos meus 30 anos, astrológica, porque tem uma babada astrológica. Tem. E teve essa virada pra você, então, também. Assim, como é que foi isso? Assumir que, olha, é possível construir uma parada que eu acredito, que eu desejo, com 30 anos. Total. Como que foi isso? Eu tive que me silenciar, né? No sentido de... Eu fui para um curso de meditação com 27 anos e eu fiquei 10 dias em silêncio. Silenciar no sentido literal da palavra. Mas silêncio sem falar nada? Silêncio sem falar nada. Por 10 dias convivendo com pessoas que eu não conhecia, comendo comida vegetariana, assim, e meditando o dia inteiro. Então, isso foi uma grande virada na minha vida, porque eu tentei medicina há muito tempo, não entrei. E aí, no último ano, eu tentei por 7 anos de medicina. Era, tipo, um grande sonho. E aí, no último ano, eu falei, o que minha nota der, eu vou entrar. Sabe quando você já tá assim, foda-se. O que minha nota der, eu vou entrar, e é isso. E aí, eu entrei pra ciência política. Eu comecei a cursar ciência política, amo, me formei em ciência política. Eu gosto também de encerrar ciclos. Então, eu falei, ok, eu vou... No meio da faculdade, eu decidi que eu ia fazer um disco. Mas até então, eu falei assim, não, vou fazer o disco, mas eu também quero finalizar isso aqui, porque isso aqui é importante pra mim. Sabe, é uma coisa que me fazia muito bem, porque era uma coisa que só dependia de mim. Eu ia lá na faculdade, eu ouvia aquela aula e eu fazia a prova. Então era gostoso aprender aquilo tudo. E, enfim, eu tenho 1000 opiniões sobre isso. Acho que política deveria ser uma coisa ensinada na escola, assim como administração de dinheiro. Mas voltando ao assunto, e aí fui para esse retiro, fiquei 10 dias em silêncio. E nesse retiro eu comecei a entender, que é um curso, né? Eu comecei a entender que eu tava... Sabe quando você sente que você tá no caminho errado da sua vida? Que eu precisava fazer isso aqui para as coisas darem certo. Era como se eu estivesse num lugar que não ia, assim. E aí tive várias revelações, porque pelo fato de eu ter meditado muito, fui limpando minha mente, e aí foram vindo várias coisas na minha cabeça e tal. E aí eu sempre me apaixonava por música, eu era, né, meio apaixonada. Tinha um violão, a Sheila já tava assim. E aí eu simplesmente falei assim, acordei um dia lá e falei assim, se esses caras fazem isso, né, tem esse prestígio, por que eu não vou conseguir fazer muito melhor, ser, tipo assim, foda nessa parada? Não, eu vou conseguir. E eu nunca tinha composto nada, tipo... Até então você não tinha nada a ver com música? Não, tipo, tinha sim, eu tinha feito backing vocal com Letrux, com Castelo Branco, que são meus amigos, amava, vivia nesse circuito, era amiga da galera, mas assim, nunca tinha, já tinha cantado, mas não era aquela coisa tipo, eu vou ser protagonista da parada. E eu saí muito nessa vibe lá, tipo, eu preciso ser protagonista da minha vida de novo, eu vou ser, eu vou conseguir. Então, eu saí de lá com a cabeça assim focada, vou escrever um disco que vai me curar, que as pessoas vão se identificar e que eu vou fazer muito sucesso e que eu, sabe, vou arrasar nessa parada. Eu saí assim. Então a coisa meio que acontece assim. E aí era a fase dos 28, 29 anos, que é o retorno de Saturno, que é onde tudo muda, é onde tudo se ajeita. Depois que eu decidi isso na minha vida, parece que eu destravei uma porta e que tudo só foi assim. Impressionante. Impressionante, assim, como o poder da mente... Tá tudo aqui, né? Como o poder da mente consegue te colocar no fluxo certo das coisas, assim, quando você ajusta sua rota. E aí foi isso. Com 30, comecei a fazer as músicas, comecei a escrever com 30 anos. A gente lançou, né, o disco, Sinto Muito.
E foi o que foi, assim. E curioso, né? Como que isso é muito lindo, as curvas do desejo. Porque você falou assim, eu sempre me apaixonava por músico. Como que a gente vai se encontrando com desejo? Talvez você não se apaixonava por músico, você era apaixonado por música. Nossa, você buscava, não era bem aquele cara, né? Mas era assim, o que é isso aqui? Mas que você não conseguia acessar em você, né? E por isso que eu acho que o seu trabalho é muito importante, porque eu acho que você amplia o horizonte de muitas coisas para as mulheres. E a gente precisa deixar isso cada vez mais posto, mais claro para as mulheres, porque a gente não busca nos lugares errados, né? Onde a gente vai se frustrar. Total. Não, e foi muito legal, porque assim que eu saiu o Sinto Muito, e aí eu comecei a receber muito inbox de muitas mulheres, homens, todo mundo, falando o quanto esse disco tinha ajudado essas pessoas. E aí eu comecei a pensar sobre a história da anestesia. Eu fiz, cara, o que eu sempre quis na anestesia era fazer com que a pessoa melhorasse sem sentir dor, né? E eu consegui, de certa forma, fazer isso um pouco através da música. Então, tá tudo certo. E aí, depois que eu desisti de medicina, eu fui ver sangue, outro dia comecei a passar mal. Falei, como é que eu ia ser médica? Olha que louca, né? Tudo tá muito, assim, no imaginário da gente, né? Que a gente sonha, está lá com a bata branca e tal. Mas a realidade é outra, né? Sim. Eu ia ter que lidar com... E o nosso caminho mesmo é outro, né? Quais são as coisas mais que estavam pra você antes como desejos e que depois desse movimento de despertar o caminho foi outro? Tem mais coisas? Muitos desejos, assim, né? De ser médica, de ser reconhecida, de viajar ao mundo, de ter a minha casa própria, né? De ter uma família. Eu sou essa pessoa, assim, romântica, eu idealizava muito isso. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, eu sinto que eu sou uma pessoa que fala muito para as pessoas se abrirem para o novo. E eu comecei a fazer esse exercício também, sabe? De me abrir para o novo, de entender as relações, sabe? Que tem relações que são fluidas, que tem relações que são, né, mais... Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? A gente é de uma geração, eu nasci na década de 80, tu também. Então, é diferente, né? A gente ouviu da nossa mãe uma coisa e a gente vai desconstruindo as coisas ao longo do tempo. Então, eu acho que as coisas que eu mais queria era isso. E aí, no final das contas, eu consegui... até mais, assim, né? Não em questão financeira mas, assim, eu consegui realizar coisas que eu nem sabia que eu queria. Tipo, conhecer meus ídolos, sabe? Sim. Tipo, trocar ideia com pessoas muito profundas que me entendem completamente, entendem meu lugar Então, isso tudo vai fazendo a gente perceber que às vezes a gente tem sonhos muito ingênuos e que a realidade, quando a gente vai vivendo as coisas, a gente vai vendo que tem outras coisas ali que são muito enriquecedoras, assim. Eu acho isso impagável, assim, eu falo muito isso, que assim, a gente realizar sonhos é muito legal, mas a gente poder sonhar outros sonhos, isso tem a ver com muitas coisas, né? Isso tem a ver com coisas materiais, tem a ver com acessar lugares emocionais também, assim, a paz de espírito que eu tenho hoje, ou a segurança de me posicionar, coisas que não eram postas, né? Sim. E pensando nessa mesma dinâmica aí de coisas que parecem impossíveis, como é que é pra você hoje ter uma relação estável vindo de uma história aí, porque isso é muito uma questão, né? Eu falo muito disso na internet, que a gente fala muito sobre romper uma relação que não é boa, mas ninguém fala sobre chegar numa relação boa depois. Que parece assim, simples, agora tá tudo certo. É isso. Como que foi se dando isso pra você, assim, que sente muito e que traz isso acessa, né? Você dá lugar às suas emoções e você viveu muitas rejeições, enfim, isso tá posto aí na sua história, na sua música. Como que é hoje estar numa relação, assim, bem? Eu tive que quebrar um padrão e isso é um movimento muito difícil. Não vou falar porque eu vou falar muito de mim agora. Eu tinha um padrão de sempre me apaixonar pelo cara que não me queria. Era meu padrão. Meu padrão era esse. E aí eu comecei a fazer o disco com o Tomás, e o Tomás ficava assim do meu lado. Eu acho que eu tô apaixonada por você. Aí eu falava assim, não, você tá confundindo. A gente é amigo, a gente é amigo da vida toda, não tem nada a ver e tal. Não, eu acho que eu tô apaixonada por você. E eu comecei a pensar e refletir sobre isso. Eu falei assim, tudo que eu mais queria no meu mundo ideal era que esses caras tivessem me dado uma chance pra viver uma história recíproca. Por que eu não vou dar chance pro meu melhor amigo, que tá super afim de estar comigo, e que eu amo, e que a gente meio que já tava numa história tipo assim, oi, bom dia, boa noite. Ele até brinca, a gente já tava namorando sem namorar, né? Por que eu não vou fazer isso? Então, assim, foi difícil chegar nesse lugar, mas depois foi maravilhoso. Porque, tipo assim, eu falei assim, ok, eu tô me dando uma chance que eu sempre quis ter, sabe? E eu preciso quebrar esse padrão.
Então, pra mim, foi muito libertador, foi muito maravilhoso, tipo, e foi foda, porque a gente foi se apaixonando. Ele se apaixonou por mim primeiro, e eu fui me apaixonando por ele. E isso é muito maravilhoso, né, quando rola esse encontro, assim. Poderia ter dado nada certo, poderia ter feito assim, que estranho, não. Mas que bom que deu, sabe? Então, eu acho que o maior ensinamento que fica é a gente dar chance, né, no meu caso, pelo menos, foi eu dar chance a essa coisa que apareceu para mim, a esse amor, eu dar chance de receber isso, né? Que a gente fica viciado nessa coisa de não... Então, para mim, foi muito maravilhoso. Hoje em dia a gente tem uma relação super estável, a gente conversa sobre tudo, sabe? Tipo, e isso não me inibe também os meus desejos, as minhas vontades. Eu sei que eu tenho liberdade para chegar e falar assim, ó, tô a fim de fazer isso, gostaria de fazer isso. E ele vai entender, porque ele é meu parceiro, ele é meu amigo da vida toda. Sabe? E aí eu fico até brincando também que todos os clichês acabaram acontecendo comigo, né? Porque as pessoas falam assim, às vezes o seu amor pode estar do seu lado, você não... E eu ficava assim, gente, tipo, esse tipo de frase eu nunca imaginei que poderia acontecer, né? Eu até brinco, galera, dá uma olhada aí nos amigos, tá? Porque pode ser uma coisa legal. Mas é muito maravilhoso. Hoje em dia a gente tem uma relação estável, é uma relação de muita confiança, sabe? Tipo, eu sei que qualquer coisa que me incomodar e qualquer coisa que incomodar ele, a gente tem diálogo aberto, sabe? E ao mesmo tempo é isso, né? Tem essa coisa, né? Esse desafio de trabalhar junto e ter um relacionamento, né? Em que momento eu tive que começar a aprender a separar isso também, né? Durante a pandemia, o que eu mais conversava na minha terapia era sobre isso. Você precisa separar o seu relacionamento do seu... Senão, né? Fica tudo misturado o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente vai aprendendo, assim, com a vida, com as coisas que vão acontecendo, assim. No meu caso, foi bem... Tá sendo bem gostoso, sabe? Aprender e ter esse parceiro aí de vida que me ensina muito e que me deixa muito livre para eu ser eu, assim. Essa coisa de dar chance pro amor, assim, isso é clichê, mas é muito verdade. Hoje eu vim de uma relação abusiva, enfim, e fiquei solteira e hoje eu namoro, e o meu namorado falou, vamos namorar? Eu falei, vamos vendo. Depois pra mim era uma coisa assim, não, namorar era dar ruim, eu me fuder, então assim, era preciso inventar outra coisa, e aí depois, mas e se for bom? Né? Então a gente nem calcula isso. Eu acho que porque tá muito posto isso que você falou há um padrão, e eu acho que isso é cultural mesmo, de nós mulheres ficarmos nessa coisa do eu gosto de quem não gosta de mim. E eu acho que eu tenho essa pira, assim, não sei como é que você pensa isso, que eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente ser ensinada que a relação é tudo que a gente precisa. Então, assim, se torna quase que um lugar de poder, assim, ele me quis, ganhei. Exatamente. E quando assim, eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho, tá tudo funcionando. Você não precisa conquistar ninguém. Total. Isso operou pra você? Muito, né? Eu cresci vendo comédia romântica. E assim, princesas da Disney. E ao mesmo tempo que é muito legal, distrair, é também péssimo pra cabeça da mulher, porque ela acha que só aquilo vai fazer a vida dela ser completa, que só com aquilo ela vai conseguir, né, se sentir inteira nas coisas e sabe? Tipo, eu não me recordo de nenhuma princesa que estava querendo trabalhar, fazer sua vida, sua independência. Então, é bem complicado desconstruir, né, os castelos que construíram, assim, ao redor da gente. E a sociedade, ela bota muito isso, sabe? As gerações passadas. E as gerações passadas também não têm culpa. Isso também é uma coisa importante dizer, porque eles também foram ensinados a isso, sabe? Tipo, quando uma tia sua, uma mãe chega, e aí, o filho, quando que vai ter? Você fica numa situação, mãe, me poupe, tipo, eu vou ter quando eu quiser. Mas, tipo, ao mesmo tempo, não tem como culpar ela. Porque ela também foi cobrada disso, a mãe dela também foi cobrada disso, e isso em todas as questões, questão de corpo, questão de... Então, é realmente um puta trabalho de desconstruir, mas quando a gente começa a entender, né, que isso faz parte de uma sociedade machista que a gente vive, do que foi ensinado, do que a gente consumiu a vida inteira, a gente vai desconstruindo essas coisas aos poucos, assim, né? E, enfim, o feminismo é uma coisa que ajuda muito a gente a desconstruir as coisas, sabe? Que bom que esse movimento existe. Então, eu acho que é isso, é buscar ler, buscar aprender, buscar se conectar com si mesmo e entender o que de fato a gente quer, sem precisar do outro. Sim. E buscar
outras referências também, né? Porque eu acho que hoje a gente ainda tem, né, muito forte essa coisa das princesas e tal. Isso, enquanto você estava falando, eu tava muito lembrando do que você estava dizendo no começo, dessa coisa entre o romantismo e a sensualidade. Porque eu acho que isso é roubado de nós. Sim. Quando o romantismo se torna uma coisa completamente infantil e a sensualidade é uma coisa que é pro outro e não tem protagonismo. Eu acho que você traz o contrário disso, né? É isso. É um romântico porque você acredita num amor que é seu e que é do que é genuíno no outro, e uma sensualidade que é de poder, né? Total, no final das contas, os sentimentos da gente diz muito mais respeito sobre a gente do que sobre o outro. Isso é uma coisa a ser observada, assim, né? Tipo, até na própria internet, assim, quando alguém vem e fala uma coisa que a gente não gosta, eu sempre, por exemplo, pondero muito. Essa pessoa tá falando sobre mim ou tá falando sobre ela? Sabe? Tipo, isso é uma crítica construtiva pra mim? Eu vou levar isso pra minha vida ou eu vou deixar isso pra lá porque essa pessoa tá com algum problema, não tá bem, tá mal resolvida em alguma questão? Então, eu acho que é importante a gente começar a observar essas coisas, assim. O que eu desejo pro mundo é mais observação e menos reação nesse momento, assim. Eu sinto que a gente precisa observar um pouco mais e entender, assim, na nossa cabeça o que fazer com isso, assim, mais do que agir nesse momento. Você faz análise há muito tempo? Faço análise há muito tempo. Terapeutizada. Eu faço análise há muito tempo, fiz análise um tempo, parei, aí voltei no meio da pandemia e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu sempre falo para todo mundo que terapia é muito importante, assim, não é... As pessoas acham que elas não têm problema nenhum, né? O problema é o outro. O problema é o outro, é a vida, é o mundo. E não, sabe? É muito difícil a gente mudar o mundo se a gente não começar a mudar aqui dentro primeiro, assim, eu sinto isso. Tem que começar a mudar o seu mundo para poder também entender as coisas que estão acontecendo. Eu sou do time da terapia, com certeza, né? E além disso, sou muito ligada em astrologia, adoro. E você acha que essa coisa do trabalho de terapia, desse trabalho de mergulhar, né, assim, em você mesmo, isso fez você se encontrar com a sua vulnerabilidade de outra forma, entender isso, que é potência? Completamente, completamente. A gente começa a entender que todos os sentimentos são válidos, sabe? A raiva, o ódio, o amor, o desprezo, todos esses sentimentos, eles existem e eles servem para mostrar pra gente outras coisas, sabe? Não só isso. Por que eu tô... É muito interessante quando você tá sentindo uma coisa, você pensa, por que eu tô sentindo isso? Isso é sobre aquilo? Isso é sobre mim? Sabe? Por que eu tô romantizando com essa pessoa? Sabe? Esse mundo ideal talvez não aconteça. Eu não conheço como essa pessoa é. Então, é muito sobre você, entendeu? Por que eu tô sentindo raiva? Sabe? Por que eu tô me comparando? Né? Que eu acho que hoje em dia a maior cilada que a gente tem caído hoje em dia, principalmente com a internet, é a comparação, sabe? Só que é isso, não dá para se comparar o tempo inteiro, sabe? Cada um tem seu caminho, cada um tem... Não dá para você ficar... Quando você olha pro lado, você desfoca de si mesmo. Então, por que eu vou ficar... No final das contas, essa briga interna é só de você com você mesmo, não tem nada a ver com o outro. Como é que você faz para se blindar disso? Porque eu acho que, principalmente na indústria pop, isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. E você tem uma carreira de muito tempo, né? Assim, e fiel a você. A mim. Eu acho... É difícil, mas eu acho que é esse exercício diário de olhar para si mesmo e não ter medo de admitir nos dias que também não tá nada legal, sabe? Tipo, falar, ok, hoje eu não tô bem, vou inventar outra coisa para fazer, sabe? Eu tenho uma coisa muito curiosa quando eu faço os meus discos, que eu não escuto nada do que tá acontecendo. Eu só deixo pra ouvir, tipo assim, nesse momento agora eu tô ouvindo discos que foram lançados 21, 22, porque eu tava fazendo o meu disco. Eu não tenho como me contaminar, né, com as melodias, com as coisas que estão acontecendo. Eu tenho que muito me focar em mim mesmo, porque eu sei que no momento que eu focar em mim mesmo, vai ser o mais eu possível aquele trabalho. Então é isso, assim, eu acho que isso é um ótimo exercício, sabe? Quando você tá fazendo uma coisa, construindo uma coisa, você para um pouco de olhar pro lado e se foca em você e tenta entender o porquê daquilo, por que você quer colocar aquilo no mundo, tipo, como que você quer comunicar isso. Eu acho que isso é um bom exercício, assim, para não cair nessa cilada da comparação. Que vem de todos os lados, né? Vem da própria mídia, inclusive. Sim. Tipo assim, quantas vezes eu já ouvi, fulano é a nova Duda Beat. Se isso tivesse me atingido, eu ia falar assim, gente, acabou pra mim. Só que não.
Tipo, que bom que quando eu surgi, eu não era nova ninguém, eu era Duda Beat. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que balancear, sabe? Tentar olhar mais para o lado do copo cheio e não tanto para o lado do copo vazio. Mas é um exercício diário, assim, de todo dia, né? Quem vê, assim, eu falando, gente, parece que eu sou super bem resolvido. Não, tá? Tem os dias que eu tô... Quais são as suas inseguranças? Ai, muitas inseguranças. Insegurança de... Eu tenho muita insegurança de perder as pessoas que eu amo. Isso é uma coisa que diz muito sobre mim, né? Eu tenho esse apego pelas pessoas, assim. Eu sofro. Tipo, eu tenho um cachorro e eu já tô sofrendo no dia que ele foi embora, sabe? Esse tipo de coisa. Eu tenho muita insegurança com isso. Já tive muita insegurança com o meu corpo. Muita. Já tive insegurança com a minha idade. Tipo, sério. De ter entrado nessa coisa com 30 anos. E aí depois... Muito tarde. Muito tarde. As meninas têm 20 anos, tem, sabe? Só que aí eu também... é isso. Eu fico tentando analisar. Mas se eu tivesse entrado, eu ia ter a maturidade que eu tenho? Será que eu ia ser uma deslumbrada? Porque muita gente que entra com pouca idade, né, acaba se deslumbrando com tudo. Que bom que eu entrei com essa idade, porque tem outras coisas assim. E isso também é uma coisa que eu sempre ouvi minha mãe falar. Eu queria ter a sua idade com a minha cabeça. Minha mãe sempre falava isso pra mim. E eu nunca entendia, né? E aí agora, vendo por esse lado, assim, eu fico assim, cara, que bom que eu tenho 30 anos, mais de 30 anos. Eu tenho essa cabeça, eu tenho essa maturidade pra poder lidar com as coisas, pra poder, sabe, entender o meu lugar também. Então, é um trabalho, assim, a ser construído. Mas eu tenho muitas inseguranças. Assim. E muito louco, né? Quando você fala isso, fica muito claro. Por isso que eu adoro conversar com as pessoas aqui, que é uma terapia pra mim. Que as inseguranças que você apontou, elas são justamente as suas marcas, o que te protege. Né? Quando você fala a coisa da idade, do corpo, da comparação, do perder as pessoas. Ela diz do ponto que precisa ser preservado, né? Exatamente. Assim, o laço com as pessoas, né? É isso, você mora no Rio, você não veio pra São Paulo. É isso, o seu cachorro, você vive com ele. Eu tenho uma Golden também. E Golden é tudo. Você vive com ele pra baixo e pra cima. A coisa da sua imagem, você tem uma imagem que é muito forte. E você não... É isso, você não mudou, né? Assim, você não entrou numa coisa... Então vamos ser princesinha do pop. Teve uma coisa, né? Assim, que você mantém a sua identidade. Tudo isso que é a sua insegurança aponta pra sua identidade, Total. né? A coisa da sua idade. É isso, eu acho incrível. Incrível que meninas de 20 anos possam olhar pra você com 36 e pensar, caraca, eu quero ter 36. Total. Mas assim, que mulheres como eu, com 36, você, caraca, nós estamos bem pra caramba. Nós estamos lúcida. Nós estamos... Então, acho que a gente olhar assim, né, que as inseguranças apontam pro que tem de muito rico em nós, né? Sim, a nossa fraqueza também é a nossa força. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente olhar com muito carinho, assim. Quando a gente entende isso, a gente entende muita coisa, sabe? Tipo, é bem isso que você falou, assim, tipo, eu não tenho mais nada a complementar, porque... E a sua tara? Quais são os seus taras? Ai, tantas taras eu tenho, gente. Eu tenho tara de... Deixa eu pensar aqui. Tara em que sentido que você tá falando? Porque é tara e tal. O disco é tara e tal. Cara, os meus desejos, eles estão muito ligados ao romântico, de certa forma ainda. Mas eu tenho tantos desejos, assim... de cada vez mais me sentir mais gostosa, sabe? Tipo, de inspirar outras pessoas. Isso é a minha tara, assim. Eu tenho uma tara muito grande de ser sempre inovadora, sabe? Eu sou uma pessoa que fico... como é que eu posso dizer? Entediada, rápido. Então é por isso que as minhas músicas do nada viram uma outra coisa. Eu gosto de surpreender. Eu acho que a minha maior tara é surpreender. Em todos os quesitos da minha vida, seja sexual, seja do meu trabalho, eu gosto de surpreender. Eu gosto de fazer uma coisa que você não está esperando que eu faça. Eu acho que isso também tem a ver com o meu ascendente em aquário, né? A gente é muito inovador, a gente gosta de... Acho que a minha maior tara é surpreender, assim. Então, o que a gente espera do disco, assim? Quem ouve o disco vai entrar em qual universo? Vai entrar num universo meio... Se a Dua Lipa não tivesse colocado o nome do disco dela de Future Nostalgia, talvez eu teria colocado no meu. Porque é uma coisa que vai remeter a um passado, mas é completamente futurista. Né? Eu sinto que meu trabalho é um pouco assim. E ao mesmo tempo, isso é a minha força e a minha fraqueza. Porque muita gente chega pra mim e faz assim, olha, seu trabalho é massa, mas eu acho que as pessoas só vão entender daqui a uns 20 anos. Aí eu fico assim, gente, não.
Não, vamos, né? Vamos exercitar aí para entender agora. Não, mas já estão entendendo. Já eu faço o trabalho lá de gente, entendo. Entenda, total, é verdade. Mas é muito isso, assim. Eu acho que o Tarital é um disco que você vai entrar você vai se questionar de algumas coisas, você vai se amar mais. É um disco muito empoderador e é muito louco, assim, porque a última música do disco, normalmente a última música dos meus discos apontam pro que eu vou falar no próximo. Isso é uma coisa que eu já dá para ir ligando os álbuns. E a última música do meu disco se chama Na Tua Cabeça. E é a música que eu escolhi para ser o single que eu vou trabalhar junto com o disco. Eu lancei 2 músicas e essa música vai ser a música que vai estar junto aí. E é uma música que reúne muitos sentimentos. E eu acho que é por isso que ela é tão importante, assim. É uma música onde eu chamo a pessoa para conversa, eu não tenho medo de enfrentar. É uma música que eu admito que eu me doei demais, que eu me dei demais, e que isso não é errado, nem é vergonha. E ao mesmo tempo eu tenho a certeza de que mesmo eu tendo me apaixonado, você vai ficar na minha cabeça. Então é também empoderadora, assim. Ela é vulnerável e empoderadora ao mesmo tempo. Então acho que as pessoas que ouvirem esse disco, né, vão conseguir se conectar aí com muitos sentimentos que às vezes incomodam, mas que são extremamente necessários, assim, de se enfrentar. Muito bom essa coisa do enfrentamento, que não é combativo, né? É o enfrentamento que é o encontro consigo mesmo. Exatamente. E nessa coisa da vulnerabilidade empoderada, quem seria uma mulher que você chamaria para ter esse papo aqui com a gente? Que mergulhasse nesses territórios aí do vulnerável e do empoderado? Cara, minha mãe, com certeza. Eu acho que ela ia... Minha mãe é uma ariana que me ensinou muita coisa, assim, né? As dores e os amores da vida, assim. Mas se fosse uma pessoa famosa, assim, que é uma super amiga minha, eu acho que a Rafa Kalimann arrasaria aqui, porque ela a gente tem conversas muito profundas quando a gente se encontra. E eu acho que é por isso que a gente se conecta muito, assim. Eu e ela, eu acho que ela arrasaria aqui, falando sobre as profundezas do inconsciente, assim. E Rafael, já chamei ela pra vir. A gente tá esperando o Greg liberar. Não, ela vem, ela vem. Eu vou falar pra ela vir. Fala com ela. Que é muito isso mesmo, né? Assim, muito. Ela é profunda e ela comunica simples. Muito. E ela vive o profundo sem compromisso. Tem uma coisa que... E isso eu acho que você falou do trabalho, né? É o futuro. Isso é o futuro. A gente sentir sem se devastar. Sim. A gente, eventualmente, se devastar, mas conseguir se reconstruir, né? Assim... Então, muito bom. Eu Fiz amei. aqui uma travessia das minhas terapias. Total. Não, foi ótimo. Eu amei. Eu também falei pra caramba. Amei. Obrigada. E sucesso! E você? Tem repensado a direção do seu desejo? Tem dado lugar para aquilo que é a sua tara, o seu tesão? Aquilo que realmente faz você se sentir viva? A gente é ensinada que tem certas coisas que a gente precisa perseguir. E com isso, a gente acaba seguindo um padrão e vivendo num ciclo que nunca acaba, que é sempre de insatisfação. Quando a gente aprende a ser protagonista da própria história, mais ainda a ser autora, a escrever nós mesmas uma história inédita, que ninguém nunca escreveu, que ninguém nunca viveu, mas que é possível a gente ir catando ali, nas pessoas que a gente se inspira, que é possível a partir de outras inspirações e também ampliando horizontes para outras experiências. Você, mulher, que vive uma vida entendendo que você precisa, tá mais magra, tá numa relação, ter um filho, será que mora aí o seu desejo? Ou será que o seu desejo é uma busca totalmente autêntica e inédita, alguma coisa que ninguém nunca fez antes? E que não precisa ser nada extraordinário, mas é justamente esse encontro com você mesma. Um caminho para encontrar isso é justamente procurar aquilo que você anda procurando no outro. Será que o outro é muito interessante? Ou aquilo que você busca no outro é justamente o que você gostaria de encontrar em você e não consegue? Se libertar das amarras, daquilo que foi posto, é realmente libertador, porque é fazer uma virada. Você não vai ser mais a mocinha nem a vilã. Você vai ser a autora da sua história.